Olá, boa noite, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Vamos esperar o Instagram ir chamando aí, dizendo que a Elis já chegou, que já estou por aqui para conversar com vocês nessa segunda fria, trazendo calor humano, assuntos fantásticos para movimentar aí a nossa semana, cheia de novidades, cheia de olhares. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite todo mundo que vai chegando. O Instagram vai chamando lá o pessoal que já estamos chegando aí. Vamos começar a semana, para cá está friozinho, né? Trazendo bastante assunto aí para nossa live, nossa sexta live da Semana da Criança, para encerrar todo esse assunto aí com esses convidados, esses amigos fantásticos, né? Que cada um traz a sua contribuição para nós, para que nós possamos olhar com amorosidade para nossa história, para as histórias de quem chega até nós, para sermos contribuição, né? Então, eu desejo aí uma boa semana, que todo mundo vai chegando para o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar um tempinho aí para o Instagram chamar todo mundo, dizer que eu já estou aqui com a Renata e com o pessoal, até que o pessoal venha aqui tomar um mate, como diz o gaúcho, né? Aqui não temos muito mate, mas a gente vai se adaptando, né? Vamos chegando aí. Tá frio pra cá. Vamos esperar. Olha aí, ó, o Dimas já está aí. Seja bem-vindo. Boa noite, Dimas. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Tava falando aí, uma excelente semana. Estamos começando uma semana nova. E quando se começa uma semana nova, a gente também começa com novas possibilidades, né? E hoje nós vamos dar aí continuidade à nossa Semana da Criança com a nossa sexta live com meu colega, né, meu amigo aí do Instagram, o Dimas, onde nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as crianças. Vamos esperar um pouquinho até que o Instagram notifique lá que nós já estamos por aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Vamos chamar o Dimas para nós já ir conversando aqui enquanto o pessoal vai chegando. Ele para dividir o espaço comigo e transbordar essa live de conhecimento, né? Boa noite, Dimas. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Elisângela. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos, aos que estão entrando, que estão chegando. Te agradeço desde já o convite para nós participarmos dessa live. Esperamos contribuir aí com a tua campanha, essa bela campanha que tu fez a semana inteira. Então, estamos à disposição aí para o que você precisar, dúvidas e etc. Olha, aquelas que a gente sabe que vai responder, a que nós não sabemos, nós vamos dizer que não sabemos. Claro, isso aí. Seja bem-vindo, né? Gratidão por você também dividir aí essa semana comigo de conhecimento, e que eu sempre digo assim, que a gente transborda conhecimento e aprendizado, né? E eu vi que tinha um gato aí já contribuindo também, né? Bem bonito, né? É uma das gatinhas, nós temos duas gatinhas, uma é a Mila e outra é a Maia. Né? A Mila está sempre por aqui, me ajudando, né?
participando comigo, onde eu estou, ela está junto. Ah, que legal, isso aí. Eu disse E não é que estranho que daqui a pouco ela vai passar aqui na frente querendo chamar atenção. eu disse que aqui pro lado da Santa Catarina, da tua casa, né? Tá frio também, né? Isso. Estamos todo meio friozinho aqui. Tá frio pelo Rio Grande também? Tá frio, né? Eu digo sempre que o frio tem que ser no inverno. E tu imagina esse frio no verão, não ia dar certo. Então a gente tem que entender que o inverno é frio e que graças a Deus, a estação está dentro do correto, dentro da normalidade, com bastante frio, né? Para que o clima, as estações andem dentro da normalidade. Isso aí, olha aí, ó, a Maria Neuza já está chegando. Às vezes o Instagram ele demora um pouco para notificar e como a gente está aí acostumado a fazer live, às vezes vai aparecer que tem poucas pessoas, mas a live vai ficar gravada aí para quem for ver depois, né? O pessoal dos meus grupos e a gente coloca no Instagram e deixamos aí que seja contribuição para todo mundo, né? Então, vai para o YouTube também? Ou não? Vai para o YouTube também. Para o pessoal saber. Eu coloco lá. Ah, depois eu te mando um linkzinho também lá para ti, para compartilhar aí conhecimento. Então, hoje nós estamos no 6º dia, né? Da nossa semana aí, recheada de conhecimento, onde eu vou trazer meu colega Dimas, né? Que está aí. E eu gostaria, então, Dimas, que você contasse um pouquinho de quem é o Dimas, para as pessoas também que vão ver depois, né? E quem está aí, for chegando, saber quem é você, um pouquinho de você. E aí depois a gente vai aí, embarcamos nesse bate-papo sobre a nossa criança interior, né? Perfeito. É uma eterna transformação, viu? Nós estamos sempre nos transformando. Eu venho do mundo corporativo, depois, paralelamente, eu sempre atuei na área de palestras, de cursos de desenvolvimento humano, e me tornei um especialista na área de desenvolvimento humano, né? De relações interpessoais. Então, a partir das relações interpessoais, eu ministrava e ministro cursos de treinamento, um curso que chama-se Desenvolvimento Humano e Treinamento para uma Vida Plena. Eu fui notando que eu precisava crescer mais, que eu precisava entender ainda mais de pessoas. Então, fui entrando aí no mundo, junto com isso, na parte também da questão da doença, das dores, né? Fui entendendo que eu precisava mudar, evoluir, crescer e treinar. Então, fui entrando no mundo da hipnose clínica, hipnose não verbal, né? No mundo da programação neurolinguística, que o apelido é PNL. Depois fui estudando neurociências, depois fui estudando física quântica e, nos últimos 3 anos, praticamente mergulhei no mundo da psicanálise, né? No qual estou, que faz parte da base hoje. A psicanálise é a nossa base, tua também, eu acho que é essa disciplina fantástica aí que a gente aprende a se conhecer e também a depois ajudar as outras pessoas, né? Então, no decorrer de tudo isso, eu desenvolvi também uma receita. É uma receita que eu chamo de Receita para uma Vida Plena, né? Que está me conduzindo já para o 5º ano consecutivo sem ingerir medicamentos, né? Que eu aplico isso para mim, para os clientes que querem mudar de vida também na parte fisiológica, né? Fantástico isso, então, fantástico. Conforme os clientes, bom, o pessoal vai né? se sentindo as dúvidas, aí vão perguntando. Muito bom. Boa noite, Sônia. Eu quero dizer assim, ó, que se o pessoal tiver dúvidas, tem um pontinho de interrogação ali que pode fazer também e pode colocar ali as perguntas que, à medida do possível, eu e o Dimas vamos respondendo aí. Se a gente não sabe, a gente vai pesquisar, né? É aquela história. A gente, psicanalista, que estuda outras técnicas, a gente não para, né? Tá sempre no conhecimento. Mas isso que tu trouxe aí, dessa vida plena, de transformar a sua vida, desse olhar diferente, isso tem agregado muito também, não só para você, quanto para os seus pacientes, né? E quem você atende hoje, né, Dimas? É verdade. Porque não adianta, viu, Elisângela? Como é que tu gosta de ser chamada, Elis ou Elisângela? Os meus amigos me chamam de Elis. Pode ser Elis. Então, Elis, nós somos... a nossa mente e o nosso corpo é um só, né? Estão integrados. Então, no momento em que nós queremos trabalhar o nosso corpo físico, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Eu sempre digo que quando uma dor surge na parte do nosso corpo físico, há muito tempo ela estava aqui dentro, né? Querendo saltar, querendo vir para fora, querendo se mostrar.
E então, no decorrer, há uns 6, 7 anos, eu vi as pessoas ingerindo remédios, sem nenhum critério, né? Vi as pessoas, e vejo ainda, qualquer dorzinha, as pessoas recorrendo a isso, recorrendo àquele outro remédio, e infelizmente o remédio, o nome já diz, remedia, ele não cura, ele tem que ser usado por um determinado tempo, fazer um determinado tratamento e depois, né, parar. Se aquele tratamento não deu certo, tem que buscar novas alternativas, né? Tanto no mundo da psicoterapia quanto no mundo da medicina tradicional. Então eu não me conformava com aquilo. E eu também vinha de um mundo muito estressado, pesando 95 quilos, né? Com a ansiedade descontrolada, tomando 3 remédios para hipertensão. E eu digo, não, eu tenho que decidir. Ou eu vou viver uma vida plena e arrisco tudo e vou descobrir uma forma de viver sem medicamento, ou eu vou viver essa vidinha, escravo de tudo isso, ingerindo medicamento, e cada pouco esse medicamento, né, fazendo os efeitos colaterais e me machucando outras partes do meu corpo, ou eu mudo isso. Então eu comecei a fazer experimentos. Fui aqui, acolá, e fui desenvolvendo. Né, e faz uns 6 anos, mais ou menos 6 anos e meio, que eu apliquei isso em mim. Né? Quando eu notei que eu estava pronto para viver sem, eu digo, agora eu vou largar. Né? Reduzir meu peso, apliquei isso na minha vida. Então, em 2017, eu decidi, disse, bom, agora eu estou pronto para viver sem remédios. Né? E estou ali, eu aplico essa receita, e essa receita, claro, tem que ser toda ela, é simples, muito simples, mas ela tem que ser absorvida pela pessoa. Ela tem que entender que ela tem que colocar aquilo para dentro dela, tanto na parte mental, quanto na parte fisiológica. Né? Então, eu estou agora há 4 anos, 6 meses, e hoje 20 dias sem tomar remédio. Ah, fantástico. Nossa, que legal. Isso aí é muito bom, né? Para a gente olhar, chegar no momento da nossa vida e a gente parar e fazer novas escolhas, né? E ver que a gente ainda pode escolher diferente, né? Isso eu acho muito bom. E ainda, quando você trouxe assim, vivia lá no mundo corporativo, estava sempre focado em outras coisas, e aí você também olhou para isso e mudou isso também na tua vida, né? Mudei. Eu sou sincero, não escondo de ninguém, eu vim do mundo corporativo, porque eu estava numa empresa, de repente resolvi abrir outra e quebrei. Né? Quebrei, e ali bati com a cara no chão. Isso foi um ensinamento muito grande, né? Que hoje eu aplico tudo isso, procuro mostrar para as pessoas o que elas não devem fazer. Né? O que elas não devem fazer fazendo aquilo que eu fiz que deu errado. Então, não faço isso que não vai dar certo. Então, é uma experiência também muito importante, que eu valorizo muito. Né? Eu venho desse mundo que é importante, né? O mundo do capital, da movimentação, do emprego. Né? E quando eu senti que a gente não precisa tanto para viver, a coisa começou a ficar mais leve. Né? Começou a ficar mais fácil de viver. E aí entrei no mundo da clínica e me apaixonei. E aí, como tu falou antes, Elis, a gente não para mais, né? Tu não para mais de estudar. Não. Né? Tu tem sede de aprender. Agora tem mais novos ensinamentos que eu estou buscando aí, que faz parte que a gente tem que aprender, evoluir e não parar jamais. Verdade. É um caminho sem volta, só de ida, né? Só de ida. Mas é fantástico, né? Porque a gente conversa com pessoas, eu disse assim que eu tenho bastante amigos que a pandemia me proporcionou conhecer várias pessoas, fazer vários amigos novos, amigos interessantes da minha área, porque, que nem eu disse, eu também sou uma caixinha de surpresa, né? As pessoas, ainda estava falando hoje, né? A Elisa é simples, é bem simples, é metida gaúcha, às vezes parece que está brigando, né? E fala meio grosso. E aí eu disse assim, eu gosto que as pessoas se aproximem e gostem de mim pela Elise que eu sou, não pela quantidade de diplomas e conhecimento ali que a gente tem. Claro que isso, em determinados momentos, é importante, né? Mas a gente aprendeu, a gente, durante a nossa vida, que você já tem um pouquinho mais de vida que eu aí, né, de conhecimento, de estrada, a gente aprendeu que os valores vão muito além do financeiro, de outras coisas, né, Dimas? Principalmente agora,
eu espero que nós aprendamos, né, com essa pandemia, das coisas essenciais da vida, né? Das coisas simples e belas, que é, por exemplo, o encontro com as pessoas que a gente ama, que nós fomos impedidos agora nesses dias de fazer, né? Uma coisa tão simples de ficar sem máscara, né? De você poder daqui a pouco ir visitar tua mãe, visitar teu pai, visitar teus irmãos, ou daqui a pouco encontrar os amigos, né? Como isso é importante. E daqui a pouco não adianta você estar envolvido, correndo, gastando o teu tempo, tua vida, né, em guardar, em consumir, e de repente isso não vale nada. Quando se dá por conta que um pulmão saudável não tem preço, né? Quando se dá por conta que agora, na pandemia, o pessoal estava atrás de um aparelho que custa em torno de 15 mil reais, que é o respirador, né? E que daqui a pouco, por causa desse aparelho, muitos morreram, e você olha para dentro de você e você diz assim, poxa, eu tenho aqui um respirador que é meu, eu tenho que cuidar bem ele, né? Que são os meus pulmões, que são os meus rins, que é o meu coração, que é o meu baço, que é a minha bile, né? Meu pâncreas, todo o meu organismo. Então, tu começa a olhar, as pessoas estão começando a olhar mais para elas mesmas como pessoas, né? Como criaturas de um Criador, que quem crê é Deus, daqui a pouco o Pai do Universo, esse ser que nos colocou aqui de alguma forma, né? Então a gente está aprendendo, eu noto que as pessoas estão aprendendo a olhar mais para isso, né? Aprendendo a olhar mais para o ser humano e não para o ter Isso, humano. exatamente. Isso é fantástico, né? E precisou tantas mudanças e tantas coisas acontecerem para que muitos olhassem diferente, inclusive nós, né? Nós aí também, né? Porque às vezes esse fator de usar a máscara, quando hoje ainda saí, tive que fazer coisas na rua e isso me deixava sufocada e eu parei, eu fui ao dentista. E aí eu sentei e disse, e respirei, e olhei para minha criança, e lembrei que nós íamos falar sobre isso, e olhei para minha criança e disse assim, Elis, eu acolho você criança e sei que agora você é uma mulher, calma, respira, porque fiquei com uma sensação de ansiedade, sufocada, me sentindo presa ali, né? Então, mas eu tenho esse olhar, de me olhar e conhecer, conseguir parar, né? E quem não consegue, como que fica, né? Porque nós viemos de uma sociedade, né, que ela inseriu na nossa matriz genética essa busca, desde lá de trás, dos nossos ancestrais, né, que começaram a aprender a dominar, a controlar a ansiedade, e como diz Freud, né, o nosso primeiro ato de experiência da ansiedade foi quando nós nascemos, né? Vivíamos ali no útero da mamãe, felizes da vida, e de repente, sai para fora, frio, né? Balanço, né? Fome. E esse foi o primeiro gesto, né? A primeira experiência de ansiedade que nós tivemos. Então, desde lá da ancestralidade, tudo isso, e a sociedade atual continuou correndo, né? Continuou correndo, e muitas vezes a gente não consegue parar para dizer, opa, deixa eu olhar para mim, né? Então, muitas vezes a gente gasta na manutenção de um automóvel, na manutenção de uma casa, e não para fazer a manutenção da gente, né? Opa, tem que fazer uma reciclagem, deixa eu dar uma olhadinha, né? Eu preciso fazer uma academia, preciso ir no nutricionista, preciso, né, fazer um pilates, né? Preciso ir ver como é que está a minha mente, preciso fazer uma análise com o psicanalista. Então, as pessoas estão se dando por conta que a essência é isso aqui. Isso aqui. Né? Verdade. E hoje eu percebi assim, nossa, eu disse assim, quanto conhecimento e quanta coisa que a gente tem, e às vezes, no momento de necessidade ali, hoje eu tive que olhar, eu disse assim, poxa, Elis, seja adulta, seja mulher, inteligente que você é, calma, porque hoje, para mim, foi um dia atípico, eu acho, assim, que fiquei com o meu inconsciente, tive que trabalhar mais hoje, né? O que houve? Eu fui no dentista. Conta pra nós. Não, eu fui no dentista e o tempo que eu fui com aquela máscara, né? Parece que quando eu cheguei, tive que ficar lá esperando, me deu uma sensação de
de sufocamento, né? De Ah, ansiedade. sufoco. E aí eu disse assim, calma, Uhum. vamos olhar para isso, né? Mas tranquilo. E aí depois desse processo dali, uns minutinhos, uns 5 minutos disso, passou, eu fiz as minhas coisas, depois fui na rua fazer mais coisas, e aí que a gente olha e pensa assim, poxa, o quanto às vezes a nossa criança, né, precisa de um cuidadinho um pouquinho mais. É isso mesmo. Uhum. Essa criança que a, a, a gente vai querendo abortar ela com o decorrer dos anos, mas ela está aí dentro, né? Ela nos acompanha. Não sei quando tu acha que a gente pode entrar, entrar nesse assunto de abordagem, a gente já pode, Já né, podemos aí começar, finalizar, né? já. Uhum. Porque todos nós um dia fomos forjados, né? Fomos juntar a sementinha do papai e da mamãe, a partir dali ou até um pouco antes, né, que nós somos formados alguns dias antes de nós sermos gerados, né, o óvulo e o esperma dos nossos pais começam a ser preparados. Então, desde ali começa a nossa história. Se os nossos pais tiveram algum problema nesse período, inclusive antes daquela noite feliz, poderá repercutir em nós. E na gestação, então, não se fala. A importância, né, que nós, lá dentro do útero materno, temos, e a importância que as mães e que os pais, mãe e pai, né, os geradores, possuem, e a responsabilidade também, dá para dizer assim, daquela criança no útero materno. Que ali está sendo gerado um ser humano. E que ali ele já começa a sentir todos os sinais daquilo que está acontecendo ao seu redor. Né? Sinais que muitas vezes, no decorrer da história, as pessoas não davam muita bola. Ah, tá aí, vem embora e pronto. Né? Esquecemos, né? As pessoas esquecem que ali dentro está sendo gerado um ser. E que ele está acompanhando, de alguma forma, tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Todos os sinais que está acontecendo com a mãe, com o pai, as emoções. Então, se a mãe daqui a um pouco sofreu algum tipo de trauma, né, alguma frustração, alguma coisa assim, a criança está absorvendo. Esse ser humano está absorvendo. Então, nesse período, inclusive antes da gestação, depois, durante e depois, é fundamental. Tudo isso está sendo marcado na nossa raiz genética. Né? Então, quando a gente vê especialistas falando, começando lá para o Freud, que é nosso fundador, né, da psicanálise, né, a preocupação dele das fases da criança, quando a criança vem ao mundo, né, sofrendo o seu primeiro trauma, né, encontra de repente já nasce, alguma vez nascia já levando um tapa na bunda para poder chorar. Né? O que é isso, meu Deus do céu? A criança ali sentindo frio, ou sentindo calor, sentindo fome. E uma das coisas mais terríveis para a criança é o balanço, né? Porque ela não estava acostumada com tudo isso aí dentro. Então começa ali a vida desse serzinho. E que nós, no decorrer da história, vamos acumulando a partir desses momentos a nossa experiência. E que nós somos o reflexo disso. Então, por muito tempo, a humanidade, né, por questões naturais, não se preocupava com isso. E o ser humano vai nascer ali, pronto, nasce e vai dar um jeito de viver. Né? Vai dar um jeito de sobreviver, né, do jeito que dá, não importando muito as condições. E agora, no decorrer de um século para cá, tudo isso está mudando. Né? A medicina, né, a psicanálise, a psicologia, né, tudo isso está sendo transformado, entendendo que aquele ser humano que está sendo gerado, ele vai, quando adulto, refletir tudo que ele absorveu durante esse tempo todo. Né? Da gestação, nas primeiras fases, né? Na fase oral, e as fases que o Freud, não vamos, né, botar muita coisa técnica aqui, né? Nas fasezinhas que nós vamos vivendo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até os 7 anos, principalmente, nós somos essa esponja que absorve tudo. Dos 7 aos 14 também. Né? E tudo que nós aprendemos ou vivemos nesse momento está gravado. Às vezes, os pais não se dão por conta de daqui um pouco uma discussão, né? Daqui um pouco acham que estão brigando aqui e que a criança não está vendo, não está ouvindo, mas ela está percebendo tudo, mesmo que às vezes ela pareça que esteja brincando ali, mas ela está
está sentindo tudo isso. E mais ainda, seus pais, mesmo não demonstrando que estão bem para ela, com conversa, discussões, a criança sente isso no ambiente, na energia. Né? Aquele serzinho está absorvendo tudo, o visível e o invisível. Então é muito importante que nós, terapeutas, e quem está nos ouvindo agora, nossos clientes, amigos, entendam isso, da importância que aquele ser que está sendo gerado não é um mini adulto, mas sim uma criança que precisa assim ser forjada, ser cuidada, que nem uma plantinha, né? Receber água, receber sol, receber os nutrientes que é a terra, né? E ser cuidada. E aí entra uma série de coisas, por exemplo, o afeto, né? A questão do afeto. O afeto é energia pura que nós precisamos doar para a criança. O abraço cura, né? O carinho cura. Aí o pessoal diz, não, mas essa geração está desse jeito, isso aí está virado, esse mundo. Né? Só que eu digo assim, essa geração é reflexo nosso. Né? É reflexo da nossa geração, da geração atual. Porque olha só, esses jovens de hoje, olha só, essas crianças de hoje tomaram conta. Tu não ouve isso seguido com frequência? Sim. Só que tudo isso, todas essas crianças, esses jovens, né, ou daqui a pouco já são adultos, 30, 35 anos, são o nosso reflexo. Fomos nós que passamos para eles. Então nós vamos sendo forjados no nosso dia a dia, né? Sendo trabalhados, e o ambiente onde nós vivemos e convivemos tem influência direta em nós. E as pessoas dizem assim, quando você vai fazer uma anamnese, eu tive um trauma, aconteceu lá, eu tinha uns 8 anos, mas isso já passou. Não, não passou. Não, isso é frescura. Isso é coisa dessa geração nova. Não, não. Se aquilo que você passou naquela idade te machucou, aquela ferida está lá. Aquela dor está lá. Está afetando, como eu chamo, aquele volume de neurônios. Se aquela dor tu está sentindo aqui no âmago, está impedindo que aquela rede neural se conecte com o resto da rede neural do teu corpo. Se está aqui na mente, é a mesma coisa. Importante os nossos amigos lembrar que nós somos formados de 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios começam aqui na mente, se espalham aqui na região do âmago, depois vem na região dos intestinos, descendo para a região genital e se espalha para o resto do nosso corpo. Você, como reikiana, tem outras explicações, mas é mais ou menos parecido. Sim. Né? Nós, dentro da nossa técnica, nós explicamos dessa forma. E que isso é afetado. E que tudo isso é afetado. Novos estudos estão surgindo agora, né, dentro dessa área, né, baseados aí em William Reich, né, na questão do corpo, que o nosso corpo mostra o que nós o corpo explica o que nós somos. Então, está vindo novos estudos aí fantásticos. E não param. Todas as áreas. Mas sempre embasado onde? Na nossa concepção. Na nossa criança interior. E essa criança interior continua até hoje. E vai continuar com o resto dos nossos dias. E se essa criança interior está machucada, ela vai levar essa dor para sempre, vai refletir na geração seguinte, e vai refletir na próxima geração, de pais para filhos, para netos, para bisnetos e assim por diante. Então, é importante nós tratar essa criança interior. E mesmo depois de tratada, a gente tem que entender que ela vai continuar. Nós só trocamos de brinquedos. Em vez de brincar com o carrinho, e nós brincávamos com a bonequinha, nós vamos brincar daqui a pouco com automóveis de verdade, com a indústria de verdade. Né? Quando vamos brigar com os irmãos, em vez de brigar daqui a pouco, como a gente vê, briga por capital, por herança, é como se nós estivéssemos brincando lá, querendo o nosso carrinho, querendo nossas coisas. Vamos continuar muitas vezes sendo aquela criança dentro de nós, por muitos e muitos, para o resto dos nossos dias. É. Então é importante entendermos nesse aspecto e com essa visão de que ali dentro tem um serzinho que às vezes precisa de todo cuidado. E aquele cara que está revoltado, que está um pouco, né, demonstrando uma forma de tratar as pessoas com mau humor, né, com desleixo, com arrogância, é uma criança que não foi cuidada ali atrás.
É só ir lá ver o que aconteceu e com certeza a gente vai buscar e vai descobrir aonde está aquela dor, extrair ou trabalhar ela dentro da psicanálise ou dentro da hipnose, da PNL, extrair aquela dor e ela vai se libertar, né, É para viver como uma se tu vida plena. fosse lá, puxasse lá no fundo um fio que ainda tem, né? Que é que nem você colocou, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, já passou, mas tu vai puxando o fio tá mais lá embaixo, mais lá no fundo, né? Sim, vai tá lá, porque o nosso inconsciente tá ali dentro. O Dimas que está falando com você agora, o Ailis que está falando com o Dimas agora, com os nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas, não é o Dimas de agora. É o Dimas de toda uma história que está aqui dentro guardado. É o reflexo daquele Dimas, é o reflexo da Elis, de como ela foi gerada, como foi tratada, como ela administrou suas dores, como ela sofreu as suas dores, como ela tratou e curou, ou está curando as suas dores, que a gente está sempre curando, né? Estamos sempre em evolução, nós não paramos, né? Então, é importante entender, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu fiz aquilo conscientemente. Não, o consciente é aquele 5% que nós temos aqui. Tu fez aquilo embasado na tua história, dos teus, né, de toda a tua vida ali, que está nos teus 95% que é o inconsciente. Ou alguns preferem chamar de subconsciente, né? Freud é inconsciente, outros chamam de subconsciente. Está ali dentro, numa gavetinha escondida às vezes. E tem alguma coisa que tu às vezes procura e não acha, né? Daqui a pouco é uma dor, é uma ansiedade, é uma angústia, é uma fome descontrolada, e tu vai buscando, quando vê, tu encontra aonde aquilo estava sendo afetado. Né? Então é algo maravilhoso, fantástico, quando a gente começa a olhar e entender o ser humano por estes prismas, né? Sim. Que nós somos o reflexo da nossa história. E é muito interessante, né? Porque muitos casos, muitas histórias, né? Tanto depois do adulto quanto as crianças, né? O inconsciente diz assim: como que eu vou ser mais feliz do que os meus pais, né? Muitas vezes, né, Dimas? E isso também é preciso olhar. É importante. Muitas vezes nós criamos algumas crenças limitantes, porque quando a gente trata uma pessoa, a gente nunca julga os nossos pais. Eles são os causadores. Nós somos os causadores de trauma para os nossos filhos, né? Eu causei trauma para minha filha, por exemplo, e com certeza para o meu filho. Para minha filha eu sei porque eu faço a hipnose com ela e ela, né, separa as coisas e ela diz, não, pai, pode ser aquele dia, aquela vez, e aquilo tem que ser trabalhado, né? Então, quando nós tratamos a pessoa, a gente não vai julgar o pai ou a mãe, porque eles também não erraram porque quiseram, porque eles também fizeram com todo amor e carinho, muitas vezes erraram sem querer, erraram pensando que estavam acertando. Ou daqui a um pouco eles também vêm de gerações que eles foram submetidos, eles foram daqui a um pouco, né, entre aspas, escravizados, e em cima daqueles hábitos, daquelas crenças, eles infundaram em nós as nossas crenças. Então, os nossos pais, que estão aqui, daqui a pouco pode ser que a minha mãe esteja me assistindo, lá de Frederico Westphalen, eles precisam entender que jamais serão julgados sobre isso, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, quando a gente entende isso, a gente passa a perdoá-los. Né? E a viver muito melhor, né? E começa a viver muito melhor. E quando a gente falou, né, sobre que nós iríamos falar isso, eu deixei até anotado aqui, ó. O que preciso para honrá-los, vivendo um destino semelhante? Se muitas vezes, a pergunta era assim, Elis, para honrar os meus pais, eu tenho que viver um destino semelhante? O quanto vem isso de pergunta, né? Eu entendi dessa forma, né? Como terei um destino, vou ter que sempre seguir aquele destino? Vou ter que fazer igual, né? Boa pergunta, ótima pergunta, porque às vezes a gente tem que crer assim, não, eu não posso ganhar mais que meu pai e minha mãe, né? Eu não posso crescer muito mais porque daqui a pouco vou deixar eles, né, submissos. Não, pelo contrário, né? Os pais querem que as pessoas vivam em plenitude, né? Que voem
voos mais altos, né? Cada vez a geração seguinte seja melhor que a nossa geração. Então eu quero que meu filho e minha filha sejam melhores que eu, né? Então nós não precisamos ter essa crença, não, daqui a pouco vou trabalhar, vou ganhar mais que o pai e a mãe. Não, não, pode ganhar mais que o pai e a mãe, sim. Claro. Pode buscar e ser, inclusive, viver uma vida, inclusive, mais feliz que o teu pai e que a tua mãe. Porque muitas vezes pessoas nascem em um ambiente onde ela vê que a mãe nunca foi feliz. Que a mãe, daqui a pouco, nunca teve a liberdade. Né? Ou daqui a pouco que o pai fica preso num vício, no álcool, tem muito isso, né? No alcoolismo, e esse pai, dentro da limitação dele, acaba machucando aquela criança, acaba traumatizando. A mãe, muitas vezes, sem forças para sair daquele mundo e, independente financeiramente, não consegue sair daquele meio. E aí o que acontece? Aquela criança, aquele ser humano, aquele adulto já, leva tudo isso com ele. Leva isso e ela tem como se fosse uma prisão sobre ela, né? De crenças, de medos, de autoestima baixa, né? De complexo de inferioridade. Então, o que precisamos fazer? É libertar, buscar e conversar, e trabalhando e mostrando, fazendo essa pessoa e se libertando, né? Para viver em plenitude. Porque nós nascemos para viver em plenitude. Nós nascemos para viver feliz mesmo, né? Eu tenho lá no meu, eu tenho felicitômetro. A gente dá para, né, digamos assim, medir a nossa felicidade. Porque se tu viver uma vida em que o teu dia a dia, somando um período médio, for menor que 51%, né, abaixo de felicidade, né, ou seja, tu tem que viver uma vida que o teu dia atinja pelo menos 55%, 60% de felicidade em média. E aí a gente soma os pedacinhos, da manhã, de tarde, de noite, né? A semana, um dia, todos os dias da semana, a média do mês, a média do ano. Então, se tu olhar para trás, a pessoa olhar para trás assim, e tu não é feliz a maior parte do teu tempo no teu trabalho, não é feliz a maior parte do tempo, daqui a pouco, no curso que tu está fazendo, não é feliz na maior parte do teu tempo na tua família, no teu casamento, tu tem que parar, porque tu só tem uma vida para viver. Tu tem que se olhar para dentro e dizer, mas será que eu mereço viver isso? E as pessoas, muitas vezes, estão com uma redoma tão grande em cima delas que elas não se dão por conta, acham que elas têm que viver assim a vida inteira. E não foi para isso que o Criador nos colocou aqui. Nos colocou aqui para vivermos em felicidade plena, né? E aí trabalhar isso aí, né? Porque essa pessoa, amanhã, quando ela for gerar novos filhos, ela vai transmitir para aquela criança a mesma coisa que ela trouxe, essa hereditariedade. Então, o resultado que nós estamos vivendo hoje, em termos de felicidade, média e tensão na humanidade, não é de hoje, isso é uma consequência do mundo que, ao meu ver, está muito melhor do que era. O pessoal diz, não, mas não pode. Olha o jeito das coisas aí. Mas eu pergunto assim, olha o jeito que os nossos pais viveram. Olha como é que eles eles tinham que se calçar, se vestir, né? Como é que eram as dificuldades de escola, de alimentação, de conforto. Não, nós estamos evoluindo com muitos percalços, né? Mas estamos evoluindo. Estamos caminhando para uma evolução que um dia, né? Quem sabe a gente atinja o paraíso com isso. Que é muito complicado. Mas olha só, assim como nós, vou te interromper um pouquinho, assim como nós conseguimos olhar lá para trás e ver as dificuldades que os nossos pais tiveram, os percalços, eu espero que também depois os meus filhos, os meus netos, quando forem conversar sobre mim, também olhem para lá e digam assim, poxa, né, Dimas, é que nem tu disseste, é uma caminhada, né, e agora me fez eu lembrar, eu leio sempre, não todas, mas algumas postagens que tu faz, e tem uma que você falou sobre a tua infância, de quando um dia que tu foste para a escola, e que era um dia frio, cara, e que tu foste mais, foi liberado antes até para aquele relato seu, é um relato que aposto, eu tenho certeza absoluta, que não só eu li, e já vivi também algo parecido, e os seus filhos, os seus netos olham e vê o quanto foi evoluído também, né?
Ah, sim. Na verdade, isso aconteceu aí pertinho de São Miguel do Oeste, né, em Paraíso. Nossos pais lá atrás saíram do Rio do Sul. Teve uma época que todos os gaúchos iam subindo. E os nossos pararam em Paraíso do Sul, aí pertinho de São Miguel do Oeste. E nós, naqueles dias, uma pobreza muito grande, né, não tinha calçado para ir para a escola, e um frio que nem está agora. E eu fui para a aula de pé descalço, né? E chegou um momento lá que a professora deve ter visto pouca roupa, e esse menino vai desmaiar aqui, estava duro de frio, roxo, e me levou e me liberou. Era uma tarde cinzenta, muito fria. Eu lembro que os meus pés batiam nem era calçamento, nem tinha calçamento, nas pedras pontiagudas, né, da rua, e parecia que eles não batiam aqui, eles batiam no meu coração, de tão frio que era, né? E cheguei em casa e fui acolhido lá ao redor do fogão com os outros irmãos, onde nós nos abraçamos todos lá e passamos aquele momento, né? Então, aquilo tudo fez, claro, criou algum trauma, que eu já me trabalhei, mas me fez eu valorizar e crescer com isso, né? E que essas gerações, como tu bem falou, essas novas gerações, têm que entender esse processo de evolução, né? Esse processo de evolução em todos os sentidos. E nós não podemos nos furtar de colocar e de dizer isso para eles, né? E não nos vitimizarmos, né? Porque eu sofri, minha infância foi isso, foi aquilo. Quando a gente não se trabalha, a gente realmente faz isso, né? Nós não ficamos nos vitimizando. Quando a gente se trabalha e se trata, a gente diz assim, filho, eu passei aquilo, né? Foi terrível, né? Então eu quero que tu não passe isso, né? Foi terrível, era outro tempo, entendeu? Mas agora eu estou aqui e olho para aquele aprendizado e levo tudo que trouxe de bom para a minha vida, né? Ah, sim, nossa, muito bem. Então, o que as pessoas dizem, tem muitas crenças que têm pais que dizem assim, não, eu sofri, o meu filho tem que sofrer igual, ele vai ver o que é as coisas. Mas não é assim, é outros tempos, né? Nós estamos num tempo em que a tecnologia está aí, nós precisamos aprender dentro do possível viver com esse mundo digital, né? Assim como depois na juventude os nossos pais reclamavam que nós gostávamos de rock, disso, daquilo, hoje a geração está reclamando que os filhos daqui a pouco gostam de outro tipo de música, né? Mas são gerações que cada vez, ao meu ver, inclusive a juventude, eu vejo a maior parte dos jovens querendo evoluir, né? se sensibilizando, estudando. Tem problemas? Tem, como em todas as gerações tem. Faz parte, né? E que nós temos que entender isso, nos inserir e não nos isolarmos. Né? Não nos isolarmos. E andar lado a lado com eles, né? Com a juventude, e também com os nossos papaizinhos, com os nossos vovós, entendendo eles também dentro do mundo que eles viveram, né? Aquele mundo limitado, com dificuldades, dizendo, meu filho, cuidado aqui, cuidado acolá, com esse respeito enorme que nós precisamos ter com eles, e muitas vezes eles, sem querer, como eu falei antes, nos machucaram lá atrás, nos traumatizaram de alguma forma, né? Outros até por querer mesmo, porque infelizmente existem pais e mães que não querem saber, largam os filhos no mundo e pronto, né? Aí é difícil, e tem muitas crianças, infelizmente, que não receberam amor na hora certa dos seus pais. Então, tudo isso nós precisamos ir entendendo. Tanto os nossos amigos que estão nos assistindo, né? E nós como psicoterapeutas também. Isso aí. Mas perguntando. É bem por aí mesmo. Não, eu acho que tudo isso que a gente trouxe, a gente falou, já respondeu as questões que era, né? Como serei mais feliz do que os meus pais, era, né? Como terei um destino mais leve, né? Preciso honrá-los vivendo o destino semelhante. São algumas que tinha vindo, né? Que o pessoal fez essa pergunta sobre olhar para essa criança. Eu acho que tudo isso que nós falamos contribuiu muito e veio para somar. Até porque sempre a gente faz algumas colocações, incluindo o nosso olhar da nossa vida como exemplo, né, Dimas? E isso é grandioso, abre possibilidades também das pessoas olharem diferente, né? Então, eu acho que talvez alguma coisa a mais sobre a influência nesse adulto eu. Não sei se tu queres colocar alguma coisa sobre isso.
Sim, 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 sim. Então, retomando algumas coisas. Nós somos o reflexo do meio onde nós vivemos. Por isso que eu sempre procuro, junto com as terapias, falar da parte comportamental, né? Porque a família, assim como ela nos levanta, nós agora falando de uma coisa bem fria, ela nos derruba também, né? É ali que nascem todos os nossos traumas, nossos medos, né? A família, o meio, a comunidade onde nós vivemos, né? E por um lado a gente sempre tem que valorizar, mas nós não podemos fechar os olhos para as falhas que aquela família, aquele meio nos proporcionou ou nos proporciona. Quando tem um ambiente onde, né, o clima, onde o atrito é muito constante, né, isso vai prejudicar a criança. Então, está comprovado que 85% dos problemas não acontecem por causa das atividades do dia a dia, as rotinas normais das pessoas, mas sim por causa da forma como as pessoas se comunicam, se interrelacionam, né? Então, eu sempre procuro, dentro das minhas terapias, colocar um módulo que é da mentoria comportamental, para as pessoas saberem lidar com seus familiares, né? Saber lidar com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, no ambiente de trabalho, para nós curarmos também nessa área comportamental. Então, como nós falávamos antes, nós somos um ser integral, mental, psicologicamente e comportamentalmente. Tudo vai culminando para nós nos tornarmos um ser perfeito. E entendendo o outro, cada um com as suas características, né? Com o seu traço de personalidade, e fazendo com que nós, no nosso dia a dia, possamos levar para as pessoas que nos procuram, ou mesmo aquelas que nós convivemos, sinal disso. Sinal. Então, nós, tanto na nossa vida pessoal, familiar ou profissional, não podemos parar nunca de buscar essa questão. E essa criança, essa criança que a gente às vezes esqueceu ela, e num determinado momento da nossa vida nós abortamos ela dentro de nós e dissemos assim, não, agora eu sou um adulto, agora eu tenho que me comportar como adulto. E matamos aquela criança. Muitas vezes nós estamos matando com aquela criança a nossa parte feliz, a nossa parte inocente, a nossa parte bonita da vida. E aí, quando nós matamos essa criança, nós estamos nos condenando a viver uma vida dura, fria, né? Sem afeto, sem o carinho, né? Sem a pureza, inclusive, da criança, né? Sem aquilo que nós trouxemos lá da inocência, da beleza da vida. Então, nós precisamos cuidar para não matar essa criança dentro de nós. Ao contrário, nós precisamos reviver ela cada vez mais. Curar as feridinhas que ela tinha, né? Dos tombos que a vida deu, inclusive fisicamente, dos raspões no joelho, né? Curando isso e curando as dorzinhas emocionais que ela adquiriu, né? Lá na gestação e nas outras fases da vida dela, né? Então, essa criança eterna, que o tema do encontro é esse, né? Essa eterna criança, ela está aqui dentro de nós e vai nos acompanhar para sempre. E como Jesus disse mesmo, né? Vinde a minhas criancinhas, quando ele diz aquilo. Eu não estou falando de Jesus como religião aqui, viu? Estou falando do Jesus neurocientista, desse cara, desse líder que transformou a humanidade. Vinde a minhas criancinhas, ele disse que nós seremos sempre essas criancinhas. Então, é uma coisa que daqui a pouco o pessoal diz, mas o terapeuta falando de Jesus. Não, não. Nós precisamos entender o que essas pessoas, esses líderes fizeram para nós. Buda, Jesus e assim por diante. Então, não morrer, não deixar morrer, não abortar dentro de nós essa criança, né, que está latente aqui dentro de nós, que está querendo viver e que às vezes nós sufocamos ela, né? Sufocamos, amarramos ela e não deixamos ela sair. E ela fica ali dentro escondida, de alguma forma. Então tem que ir lá buscar, resgatar. Eu chamo isso no meu treinamento de resgate da nossa criança interior, né? E não guardar, se a pessoa tem uma infância muito sofrida, que muitos têm, ir lá e tirar essa criança daquele meio, aquela criança daquelas imagens, daquelas lembranças que nós temos, e tirar ela e trocar por uma imagem, aí entra a PNL,
para uma nova imagem, para uma nova forma daquela criança viver, e ela se visualizando lá atrás feliz, né? E resgatando tudo isso, e ela retransmitindo isso para a família, para as pessoas que vivem ao redor dela. Ó, a Carol, a Caroline, deve ser alguma parente sua aí, Froner. Oi, Carol! Ela disse assim, acolher a criança, né? E é verdade, também acolher, né, Dimas? Isso aí, eu vi o Sidney Baza também antes, que é um amigo nosso, tá por aí, né? O Sérgio também, meu mano. A Carol, ela também está nessa linha, né? E está trabalhando muito no estudo que nós estamos fazendo junto, que é o Corpo Explica, que é uma outra forma, né, embasado aqui, deixa eu pegar aqui meus rascunhos, né, em Reich, William Reich, Sim, né? sim. E que um grupo de estudiosos no Brasil desenvolveu um trabalho muito bonito em cima da mielinização das fases da nossa Eu vida. estudei já um pouco sobre o Corpo Explica também aí, né? Eu estudei já neuropsicanálise e algumas outras coisas aí também, né? Mas tudo isso que tu traz traz muita consciência, né? E a gente dentro da visão sistêmica, até vou fazer um postzinho para amanhã para complementar essa nossa live com uma frase que a gente usa muito dentro da visão sistêmica para olhar para a nossa criança, né? Que é mais ou menos isso que tu faz na PNL, né? Porque a gente usa também, em alguns casos, a PNL para ir lá ressignificar, né? Então, a gente tem uma frase que a gente diz assim: eu liberto você, minha criança, do vínculo do sofrimento por lealdade inconsciente ao pai e à mãe através do amor cego infantil, né? É todo um trabalho também que a gente faz, a gente diz uma frase sistêmica, mas que se ela trabalhada uma espécie de exercício, né? Para trabalhar o nosso adulto e libertar a nossa criança daqueles vínculos de sofrimento, de lealdade, né? Que amor cego, a gente fala também, né? Aí, né, Dimas? Muitas vezes isso pesa em tudo isso. É muito interessante, porque a gente sempre tem que ficar, vai medindo como é que está o meu relacionamento, eu comigo mesmo, né, com a minha criança interior, eu com a minha esposa, eu com o meu esposo, eu com meu filho, com a minha filha, eu com meus parentes, como é que eu estou convivendo com as pessoas que são importantes da minha vida, meu irmão, minha cunhada, meus irmãos, minhas cunhadas, eu com, daqui a pouco, meus colegas de trabalho, qual é o tempo que eu estou dispensando para cada um deles, qual é a forma que eu estou gestionando isso, gerenciando tudo isso na minha vida. E que tempo eu estou deixando para mim, que tempo eu estou guardando para mim, para eu, né, para eu meditar, para eu estudar, para eu parar, para eu me analisar. E tu sabe, né, os internautas, que nós, como psicanalistas, a gente não para de se analisar, né? Não paramos nunca, né? A gente vai se formando, fazendo análise. Então, E as pessoas, às vezes, dizem assim, vá numa sessão, ou duas, faz um trabalho, 4, 5 sessões, e acho que não precisa mais. É que nem o cara diz assim, bom, eu vou na academia uma semana, depois eu preciso ir mais, né? Estou feito. Não, nossa mente precisa também ir se gerenciando, se trabalhando, né? E fortificando seus neurônios, né? Fortificando cada vez mais as nossas convicções, olhando para dentro de si, vendo o que precisa trabalhar. Então, é uma caminhada constante. Isso aí. Então, da minha parte, todas as perguntas, o pessoal, ninguém colocou perguntas aí. Vamos lá, ó, uma oportunidade de fazer alguma pergunta aí, ó. Quem não fez e a gente pode responder se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aí, né? E também, se tu queres colocar mais alguma coisa, agora nós temos um tempinho aí para... Não, perfeito. Eu volto sempre a reforçar alguns pontos. Por exemplo, cuidar das crianças, né? Agora eu vi que tu fez umas lives falando sobre o Estatuto da Criança, né? Cuidar dessas crianças que estão sendo geradas. Lembrar quando você vê um sobrinho, um neto, que estão nessa fase da vida, 5, 3, 4, 7, 10 anos, que é a fase onde ele está observando tudo o que está acontecendo, né? Que ele precisa de toda atenção. Não é
é medir aquilo que tu vai fazer. Não é dar balda, como as pessoas dizem, não. É disciplinar e fazer tudo que tu faz com amor. Quando tu faz com amor, não erra. Né? Essa é a principal receita. E depois, dentro dessa mesma linha, entender que todas as nossas dores, quando elas estão no corpo, porque há muito tempo elas estavam aqui na nossa mente. E que nós mesmos, como psicoterapeutas, a gente não pode parar de buscar novas alternativas. Né? E todas as terapias, seja ela qual for, sistêmica, né? Agora vem o Corpo Explica, tem centenas, psicologia, assim por diante, todas elas levam para o mesmo destino, cada um com o seu jeito, cada terapeuta se adequando com aquele jeito que ele gosta de trabalhar, né? PNL, hipnose, né? Vai chegando no mesmo destino. O importante é mexer sempre aonde? Na mente e no coração. E todos nós vamos chegar lá no final, dando os resultados para o nosso, entregando os resultados para o nosso cliente, ou para o nosso paciente, para o nosso analisando. Né? Então, continuando só para concluir o raciocínio, vamos entrando nisso, por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Desse templo que é o nosso corpo, cuidar o que nós vamos colocar para dentro, tanto em termos mentais, de estudos, de filosofia, de religião, de oração, e cuidar do que nós vamos nos alimentar fisicamente. Qual é o alimento que eu estou comendo hoje? E que é possível, sim, nós vivermos sem remédios. E aí eu vou lá no final, onde eu trabalho com as pessoas mais idosas. E a gente vai chegando, as pessoas vão chegando na fase de 60, 65, 70, 80 anos, em que o futuro começa a se encolher. O passado começa a ficar distante. E que a pessoa, muitas vezes, se ela está sozinha, já está viúva ou viúvo, ela começa, as perspectivas delas vão morrendo, né? Os objetivos dela vão se apagando. E ela começa a entristecer. E a sociedade vai dizendo tanto para nós que nós estamos velhos que nós vamos acreditando nisso. Enquanto que a velhice é um estado de espírito. E aí nós vamos parando de fazer isso, parando de fazer aquilo, daqui a pouco nós estamos ali, só esperando a morte chegar. Não, a gente tem que diminuir aquela atividade, que o ritmo é muito pesado, sim, e trocando por atividades onde te tragam prazer também, né? Onde você possa ficar mais com os teus filhos, com os teus netos, e para chegar lá na velhice, e mesmo na velhice, ter objetivos de vida, né? Viver, não, eu tenho que viver pelo menos, eu crio metas de vida para a pessoa. Quantos anos você quer viver? Metas de vida para ela dizer, não, eu quero viver até tal ano, porque daí eu quero ver o meu neto, o meu bisneto, e assim por diante. Se a pessoa é viúva, ou daqui a pouco ainda é solteira, eu quero arrumar uma pessoa para viver comigo, para viver bem comigo, né? Então, criar objetivos, e nós precisamos viver com objetivos. Não importa a idade. Quando a gente vive sem objetivos, nós começamos a declinar, né? Começamos a desfalecer. Isso aí, exatamente. Falei demais? Não, tá ótimo, olha só. O Sidney disse assim, olha, que aula... Sidney Bastos, deve ser seu amigo aí, ó. Que aula! Privilégio de ter conhecido você, né? Me sinto muito grato. Olha, que bom, né? Que lindo isso, quando... Um abraço para a terra, Sidney. Né? Existe um olhar de reconhecimento, é muito bom, né? Muito e saber que estamos sempre contribuindo, isso é mais gratificante ainda, né? Tu trouxeste aí, né, para fechar, sobre esse olhar ali das crianças, e eu lembrei que eu estava numa aula, né, há uns dias atrás, e a professora ainda colocou sobre as crianças pequenas de 5 até 7 anos aí, que era o que tu trouxe, né, que na hora de, por exemplo, ela trouxe a questão de um sobrinho, por exemplo. O meu sobrinhozinho pediu para ir ao banheiro, né? Tinha acho que 5 anos a criança. E aí eu fui com ele, né? Para ajudar. Mas eu pedi licença, pedi para ele se eu poderia baixar as suas calças para ajudar ele. Muita gente acha assim, mas é bobagem pedir a uma criança se pode abaixar a calça, se pode ajudar essa criança, né? Muita gente acha que isso é bobagem. Para quê? Mas isso faz com que a criança tenha a compreensão também das decisões e saber que o outro pode ajudar ou não, né? Então, tu trouxestes aí a lembrança disso e eu achei muito importante, porque muitas pessoas, muitos educadores, inclusive,
lá, as tatas, as tias das creches, ou a tata que está em casa, ela nunca pede para a criança, se nós olharmos bem. A tata pode abaixar a sua calça para te ajudar a fazer a necessidade? Não, ela vai lá e abaixa. Ela não dá a opção da criança saber que ela pode dizer sim ou não. Muito bem lembrado. Porque nós achamos que, porque é criança, a gente pode tratar de qualquer jeito. Soca ela no canto, faz isso, faz aquilo. Não, nós precisamos dialogar, porque eles, ainda mais essa geração que está ali, agora que estão cada vez mais, né, com o sentimento, com a inteligência aflorada, parece que entendendo cada vez mais. Isso que tu falou é muito importante. Esse respeito por aquele ser que está aí, aquele serzinho que amanhã vai ser um adulto, né? Respeitando a sua individualidade, né? Respeitando a forma como ele gostaria de ser tratado, né? O respeito, isso com certeza ele vai levar para frente, porque infelizmente, por outro lado, uma notícia ruim, triste, essa, mas a gente tem que falar, que o assédio, né? Que o abuso ainda é muito presente com muitas crianças, né? Isso, infelizmente, a gente trata com frequência, tanto em meninas quanto em meninos, né? Dessas gerações que vêm, que muitas vezes está se dizendo que é a santa, né? Que a nova geração não vale. Então, a gente tem que olhar o reflexo dessa geração que está vindo aí, é nosso reflexo, né? Nós somos reflexo da outra geração, e assim por diante. E não tem geração santa, tem gerações, cada uma com os seus problemas, e os problemas daquela era, daqueles dias, né? Então, quando não tem o respeito, principalmente esse exemplo que tu falou, naturalmente essa criança vai se sentir subjugada, vai se sentir humilhada, né? E a maioria dos problemas que nós trouxemos hoje vem lá dessa idade. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Isso é uma anos. coisa simples, que faz com que se tornem adultos com outros olhares também. E vai saber, uma criança que é educada e que tem toda essa visão, vai saber também, na hora de sofrer um abuso ou algo, de dizer assim, não, para aí, né? Então, a gente já tem que estar pensando, olhando lá na frente, a gente não pode mais ficar aqui atrás parado e também não olhando por elas, né? Sim, perfeito. É importante essas colocações. Quando tu me convidou para falar sobre o Estatuto da Criança, né? Eu digo, está claro, né? É essa criança que está dentro de nós, essa eterna criança que está dentro de nós, que começou a nascer lá antes de ser gerada no útero, né? Dependendo do clima que os nossos pais já viviam, como nós fomos formados, o esperma da mamãe, do papai com o óvulo da mamãe, como nós somos gerados aí, né? A importância que tem a concepção, né? A importância que tem a gestação, a importância que tem cada fase da vida, né? Que essa plantinha precisa de todo cuidado para ela germinar. Aquela sementinha precisa de cuidado para ela germinar com saúde, tanto física quanto emocional. É isso aí. Mas quero, de antemão, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Meu abraço fraterno, minha gratidão, né? Gratidão a você de ter se disponibilizado estar comigo aí, né? Para encerrarmos, eu e você hoje, é muito difícil eu conseguir um homem disponível para participar de uma live, porque eu tenho vários colegas homens, mas eles ainda estão meio restritos aí em fazer a live. Então, eu quero de antemão dizer assim, gratidão. Espero que tu também me convide para algumas lives aí, né? E para a gente falar sobre muitos assuntos. E sou muito grata a todos que estiveram aqui conosco, grata a quem for ver o vídeo depois, né? E também eu encerro agora essa semana onde eu trouxe todo esse diálogo, toda essa consciência sobre esse olhar das crianças, sobre as crianças, né? Que eu possa fazer outras semanas sobre outros assuntos grandiosos como esse. Parabéns, Elis. Parabéns pela tua iniciativa. É uma iniciativa importante. Fazer uma live, a gente sabe que tem que estar um pouquinho preparado, né? Não é assim? Claro, quando a gente sabe, vai lá e faz. Mas sempre tem que estar preparado. Então, quando alguém me convida, eu estou sempre participando, porque é uma forma da gente contribuir, de nós doarmos aquilo que nós temos, que é um pouco da nossa experiência, né? Eu vivo doando. Pode ver meus textos no Facebook, no Instagram. Eu vivo fazendo.
dando o que a gente tem de graça, né? Porque eu sempre digo, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Precisa. Se não precisasse, a gente fazia tudo de graça. Mas, quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é muito bonito. Então, parabéns pela tua iniciativa. Acho que foi uma semana sensacional, né? Parabéns a todas as pessoas que acompanharam e continuam esse trabalho maravilhoso nessa terra querida de São Miguel do Oeste, que nós temos muitas histórias aí com essa cidade. Ainda me sinto um pouco perdida por esses lados aqui, né? O pessoal ainda não me acolheu muito, mas eu adoro aqui, gosto muito daqui, né? Legal. Tu era de qual é a cidade? Eu sou gaúcha de Carazinho. Carazinho, pertinho do Passo Fundo, até que eu estava até 3 anos atrás. Então... Tá terminando o tempo? O Instagram daqui a pouco nos manda embora, né? Mas eu quero dizer assim, obrigado, gratidão, tá? E quando tiver a oportunidade, nós batemos mais um papo aí sobre mais alguma coisa. Gratidão a todos que estiveram aqui, né? E sempre quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar também lá no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. Gratidão a Raquel também, a todo mundo, o pessoal lá do Dimas que esteve aqui também, que eu não conheço, né? Mas gratidão por todos que fizeram parte, né? Olha ali, ó, tem mais alguém Carazinho, olha aí, ó. A Caroline, viu? Ai, que legal, que bom. A Caroline Flores de Carazinho, isso, a minha cunhada. Que está em Florianópolis agora. Eu nasci e me criei lá, sou de lá. Vim por acidente parar aqui, né? Muito bom, obrigado então. Felicidade para ti, felicidade para todos os nossos internautas, nossos queridos amigos. E vamos nos encontrando, vamos nos falando. Isso aí. Tá bem? Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, um abraço. Tchau. Boa noite, pessoal. Gratidão por vocês terem estado aqui conosco. Agradeço a todos. Obrigada. Gratidão imensa. A live fica gravada. Depois vai lá, sobe lá no YouTube também. Um beijo grande. Boa semana para todo mundo. E damos por encerrada a nossa semana, onde nós falamos sobre as crianças, sobre a comemoração dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e as mudanças que trouxeram aí para nós. Então, terminamos aí com muito amor e cheio de gente maravilhosa, grandes amigos, grandes contribuições que estiveram aí comigo. Gratidão, boa noite para todo mundo.